Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Nossa Senhora do Carmo, Rogai por nós. São José, Rogai por nós. do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santa Maria, eu vou dar então, comentar a respeito um tema bastante importante, a devoção a São José. Só um detalhe, essa imagem bonita, né, pai? Está no Oratório de São José em Montreal, no Canadá, que lá tem a maior igreja do mundo dedicada a São José. E é a maior igreja do Canadá também. Vai ter uma breve introdução com os motivos e o objetivo dessa aula. A seguir, eu vou tentar mostrar a necessidade da devoção a São José. Vou citar algumas devoções já praticadas em honra ao santo. E, por fim, eu vou tratar especificamente da devoção às dores e alegrias de São José, contando um pouco sobre a origem dessa devoção e analisando especificamente, nessa aula aqui, só a primeira dor e a primeira alegria de São José. Os dados dessa aula, eu me baseei em um livro de São João Bosco, esse livro aqui de São João Bosco. Conhece a vida de São José? Não, São João Bosco escreveu esse livrinho, de 22 capítulos. Então, principalmente esse livro e também alguns sites voltados para esse assunto, como dos Oblatos de São José, a congregação deles, né? Um boletim dos salesianos online, que é do próprio oratório salesiano São Francisco de Sales, lá de Turim, o movimento josefino também italiano, entre outros. E como objetivo dessa aula, eu vou ser um pouco ousado e vou ter o mesmo objetivo que São João escreve aqui no final do prefácio que ele teve com a escrita desse livro. Dizer, se a leitura desse livreto servir para conseguir mais um devoto para o casto esposo de Maria, estaremos abundantemente satisfeitos. Então, assim, se no final dessa aula aqui alguém tiver a mínima disposição, se ainda não é, né, para ter devoção a São José, também já vai estar pago todo o esforço, não meu, mas do nosso amigo aqui, para ter essa aula. E então, para instigar logo essa devoção de vocês, para que logo vocês sejam devotos, todos sejam devotos, eu vou mostrar que, então, essa devoção, ela não é como as devoções que a gente costuma ter, que, sei lá, né, a mocinha tem devoção a Santo Antônio, essas coisas assim, né? Ou alguém, sei lá, várias devoções que a gente vai ter de acordo com a nossa característica ou o nosso onomástico, vamos ver assim, a gente vai ter, em geral, devoção para o nosso onomástico. Mas no caso de São José é como Nossa Senhora, não tem escolha, né? E eu vou tentar mostrar isso. A gente normalmente não costuma pensar assim, mas a gente deve pensar assim. Ninguém questiona a necessidade da devoção à Nossa Senhora. Também a São José, isso não deveria ser questionado, nem deveria estar junto, quer dizer, todo mundo deveria ter alguma devoção a ele. E para mostrar que isso realmente é verdade, é importante, eu vou usar logo um argumento de autoridade, não a minha, claro, né? Porque, mas dos santos. Ao longo da história, muitos santos, os principais que a gente conhece, foram devotos de São José. Eu vou, para não me deter muito, para não demorar muito nas citações, eu vou começar logo com São Tomás, que disse: há muitos santos a quem Deus deu o poder de nos ajudar nas necessidades da vida, mas o poder que foi dado a São José não tem limites, estende-se a todas as nossas necessidades, e todos aqueles que o invocam com confiança serão certamente ouvidos. Depois, Santa Margarida de Cortona, que viveu na segunda metade do século XIII, e depois de uma vida, não sei quantos aqui se conhecem a história de Santa Margarida de Cortona, vejam que na ilustração ela é sempre representada com esse cachorrinho,
com uma caveira ali, com um crânio, né, com Nosso Senhor, porque ela teve que fazer muita penitência. Ela, coitada, muito nova, criança ainda, ela perdeu a mãe e o pai casou de novo. A madrasta dela não gostava, porque ela estava muito nova. E na adolescência ela começou a abandonar Deus e, coitadinha, se amasiou com um namoradinho lá, que era rico, tinha muitas posses, e foram viver juntos. Ela teve um filho, que até depois esse filho vai ser franciscano, mas num dia lá que esse namorado dela, esse amasiado dela, saiu estava tendo disputa sobre as terras dele, sobre as propriedades dele, ele foi assassinado nessa contenda aí. E ela demorou para descobrir, porque ele não voltava, ficou uns 3, 4 dias sem saber do paradeiro dele, até que esse cachorrinho, por isso que ela é representada por esse cachorrinho que acompanhava o companheiro dele, ele voltou e levou a Santa Margarida até o local onde estava o corpo já em putrefação. Ela teve uma luz, se arrependeu na hora da vida que ela levava, voltou para a casa do pai e pediu perdão, etc. E para mostrar o arrependimento dela, ela colocou uma corda no pescoço e entrou na igreja para mostrar para a cidade toda conhecia a vida dela. Então, ela, para mostrar esse arrependimento, a madrasta dela ficou furiosa, pediu para o pai dela tocar ela da igreja e tal. Isso quase fez com que ela voltasse à vida ruim que ela estava tendo. Mas aí ela pediu ajuda para os franciscanos, eles concordaram em ajudá-la. Só que eles, antes de admiti-la totalmente, falaram: vai passar 3 anos fazendo penitência. E ela aceitou completamente e foi além. Ela fazia tanta penitência que eles precisaram até frear um pouco, porque ela fazia mais do que devia. E com isso, com essa vida convertida de verdade, do coração, ela começou a ter graça de Deus, visões, recebia a visita do anjo da guarda, e numa dessas visitas ela falava constantemente com o Nosso Senhor. E aí, numa dessas visitas, Nosso Senhor falou para ela: eu quero que cada dia pratiques algum obséquio especial ao meu amantíssimo Pai Nutrício, São José. Então não é pouca coisa. Acho que a mais conhecida é Santa Teresa de Ávila, né? Santa Teresa de Jesus, conhecida, que eu digo, entre os santos, a que tinha devoção a São José. Parece que de quase todos os conventos, mosteiros que ela fundou, ela dedicou a São José. Pelo menos 11 eu sei que são. Então, vou pedir licença para ler mais algumas frases além das que estão aí. Ela diz: tomei por meu advogado e Senhor glorioso São José, e aí ele me confiei com fervor. Descobri que este meu Pai e Senhor me libertou tanto deste problema, ao qual se referia, bem como de outros problemas maiores relacionados à minha honra e à perda de minha alma, e que me deu bênçãos maiores do que eu poderia pedir. Não sei como, isso aqui é impressionante, não sei como alguém pode pensar na Rainha dos Anjos no tempo em que ela tanto sofreu com o menino Jesus, sem agradecer a São José pela forma como os ajudou. Não é? Quer dizer, a gente, quando alguém faz alguma coisa além do que deveria, a gente agradece muito, né, pela pessoa, por salvar a vida, alguma coisa. E aí ela fala que não consegue entender como uma pessoa não esquece de agradecer a São José por isso daí. E por fim, peço apenas que, pelo amor de Deus, quem não me crer, faça a prova e verá por experiência quão benéfico é confiar-se a este glorioso patriarca e lhe ser devoto. Numa dessas, isso não é tudo, né? Numa de suas visões, ela também tinha visões, ela conta que sentiu alguém colocando sobre os seus ombros uma veste muito branca, um manto, e ela não tinha visto ainda quem que era. Depois ela percebeu que era Nossa Senhora, que estava do lado direito, e São José do seu lado esquerdo. E ela continua: tive a impressão de que Nossa Senhora tomava minhas mãos, dizendo-me que lhe dava muito contentamento ver-me servir no glorioso São José. Ou seja, além de Nosso Senhor, também Nossa Senhora fica muito contente com quem é devoto a Ele. Não precisa ser diferente, né? E um mais chegado a nós, que a gente mais conhece, São João Bosco. Também ele foi grande devoto de São José. Ele dizia aos meninos: desejo que todos vocês se coloquem sob a sua proteção. Se vocês rezarem de coração, ele vos obterá qualquer graça, seja espiritual, seja temporal, daquelas que possais mais necessitar.
ele se apoiava em Santa Teresa também, dizendo que entre as práticas de piedade a este grande patriarca, esposo de Maria, pai adotivo e guarda de Jesus Cristo, Santa Teresa muito recomenda como eficaz para obter a sua proteção a dedicação a ele do mês de março, no qual ocorre a sua festa. São João Bosco dedicou um altar lateral lá na Basílica Maria Auxiliadora. Lembra disso? Quem já esteve lá? Pode lembrar desse altar? E ele encomendou esse quadro que está nesse altar ao famoso pintor Lorenzoni. E aí conta-se que quando foi inaugurar esse quadro, estando lá, cheio, né, Basílica, todos os alunos, os clérigos, amigos, e ao se retirar o pano que cobria a imagem, houve uma comoção geral, porque realmente é uma imagem muito bonita, né? Então todo mundo, pela beleza dos traços, da delicadeza do menino Jesus, também da afeição do semblante meio de Nossa Senhora, né? Vendo a cena. Aí logo que quiseram saber o significado das rosas que o menino Jesus tirava da cestinha e passava para São José. E São José deixava cair sobre a basílica e sobre o oratório de Valdô, que estão ali representados ali embaixo, como eles eram à época, né? Então alguém se adianta e fala que sim, as rosas são as graças que Deus concede para nós aqui, né? São João Bosco concordou e disse ainda mais: as rosas brancas e vermelhas são as graças que Deus nos concede. As rosas vermelhas, aquelas que são acompanhadas de dores, sofrimentos e sacrifícios, também vêm de Deus e são as melhores. Então, rapidamente, era essa introdução que eu queria fazer, mostrando como é necessária essa devoção a São José. E agora a gente passa para algumas práticas já conhecidas que se tem a São José. Eu falei, os que são devotos a São José podem ter várias práticas, como orações, que se costuma fazer a ele, né? Novenas, São José, ladainha de São José, enterros de São José, muitas delas são ligadas a essa própria devoção das dores, são lembradas, né? As dores e alegrias de São José. Uma bastante conhecida, que também está ligada a essas dores e alegrias, é o cordão, o símbolo de São José, né? Talvez aqui muita gente já use esse cordão. A história rapidamente é essa. Uma religiosa da Bélgica, Isabel, ela sofria do mal da pedra. E ela já tinha, os médicos já tinham esgotado o tratamento. Falaram para ela que, infelizmente, não tinha mais tratamento e as pessoas morriam. Naquela época, não sei o que é, 1650, as pessoas morriam disso, porque ou você tira essa pedra daí, hoje tem tratamento, né, com laser, bombardear, ou vai mesmo fazer uma cirurgia, ou você tira essa pedra, o seu rim vai parar de funcionar. Se forem os dois, não filtram mais o seu sangue, você morre, obviamente. Então naquele tempo as pessoas morriam. Então os médicos disseram, não tem mais tratamento. Ela tinha um cordão, benzido já por um padre, ela teve a ideia de se cingir com esse cordão. E depois de alguns dias, ela rezando diante da imagem de São José, ela, com intensas dores, aí repentinamente as dores cessam e ela se vê livre de uma pedra grande, né, de grandes dimensões. E aqueles que já estavam acostumados com ela há semanas, meses com essa dor, confirmaram que tinha sido uma recuperação milagrosa de repente e para sempre. E foi feito um laudo elaborado por um notário público mesmo, e um médico assinando, atestando também. E o médico era protestante. E ele atestou que realmente não tinha como aquilo ter acontecido se não fosse por um milagre. Depois de 200 anos, esse daí foi ser divulgado, e aí passou a ser mais, haver devoção por esse cordão. Hoje em dia se encontra facilmente o cordão, tem que ser um cordão branco, de linho ou algodão, se faz esses 7 nós numa das pontas, e se pode usar cingido, então, na cintura, tem pulseira, pode-se usar
cordão aqui, alguma coisa assim, ou embaixo do travesseiro, na carteira, de várias formas. Colocar, por exemplo, uma parte doente, uma pessoa doente com uma doença, você vai coloca esse cordão em contato com essa pessoa e muita gente experimenta a cura disso daí. Agora, falando especificamente da nossa aula, tem também, então, dentre essas devoções, a devoção às dores e alegrias de São José, que, como eu falei, está relacionada com várias dessas outras práticas citadas anteriormente. Resumidamente, quais são as dores e alegrias de São José, então? A primeira dor teria sido ele ter que abandonar Nossa Senhora, quando ele soube da gravidez dela. E depois, logo em seguida, a alegria que ele teve por saber, pelo anjo, que Nossa Senhora havia concebido do Espírito Santo. Depois, a dor que ele teve por não encontrar lugar para Nossa Senhora ter o menino Jesus. Então, ele nasceu num lugar extremamente pobre, num lugar onde os animais ficavam. Depois, estando nesse lugar durante a noite, claro, estando o menino Deus lá, vieram os anjos, a corte celeste inteira, adorar o menino. E São José, participando disso, teve essa alegria. Depois, a dor do derramamento do sangue do menino na circuncisão, que era obrigatório entre os judeus, né? Mas a alegria que ele teve impondo ao menino o nome de Jesus, que era o Salvador. Depois ele teve uma dor quando isso foi a circuncisão no 8º dia, né? Depois, em 40 dias, havia a cerimônia da purificação, que Nossa Senhora, mesmo não precisando, se submeteu. E quando eles encontram o profeta Simeão, ele diz que eles vão sofrer muito, né? Quer dizer, Nossa Senhora e o menino terão um grande sofrimento por conta da paixão de Nossa Senhora. Mas na mesma profecia, ele fica sabendo que qual a necessidade disso? A salvação dos homens. Então isso dá uma alegria para ele. Logo depois, ele tem a dor por ter que fugir rapidamente para o Egito para salvar a vida ameaçada do menino Jesus por conta da ordem de Herodes. Mas a alegria, isso não consta na Sagrada Escritura, mas a tradição conta, é a alegria de ver quando eles entraram no Egito, que era um país pagão, e os ídolos egípcios eram derrubados, eram destruídos diante da presença do menino. Depois o anjo avisou que o Herodes havia morrido, então eles podiam voltar para Israel. Então, quer dizer, por que seria uma alegria voltar para casa, mas havia dor, porque ele soube que quem tinha assumido o poder era Arquelau, filho de Herodes, que era mais cruel do que o pai dele. Então isso causou dor a São José, mas pelo anjo ele recebeu a ordem de ir para Nazaré e a alegria de viver em paz com a Virgem e o menino o resto da vida. Depois, a última dor, que foi a perda do menino. Por 3 dias eles tiveram que procurar Nossa Senhora e São José, quando ele tinha 12 anos, né? Pela perda de Jesus no templo. E depois a alegria de reencontrá-lo no templo entre os doutores. O menino ficou submisso, foi com eles de volta para casa, e toda a vida de São José ficou submisso a ele e aos pais, né? Ele e a Nossa Senhora. Então essas, resumidamente, são as dores e alegrias de São José. Agora a gente vai ver, como eu disse, a origem, de onde vem essa devoção. O relato mais antigo que se tem sobre a devoção a essas dores e essas alegrias está contado num livro desse frade capuchinho, Giovanni da Fano. Ele foi um dos primeiros da Ordem dos Capuchinhos, e ele escreveu esse livro, História de São José e de sua intercessão. E nesse livro ele conta o relato de 2 frades franciscanos que juntamente estavam navegando na costa da Bélgica ali, juntamente com outras 300 pessoas no navio, e uma enorme tempestade afundou o navio. Só que eles, por milagre, conseguiam se segurar
em alguns destroços do navio e ficaram por ali durante 3 dias e 3 noites. Como eles eram devotos de São José, eles recorriam, né, rezavam para ele, pela intercessão dele o tempo todo, até que no final desses 3 dias eles viram vindo um jovem robusto, elegante, claro que andando sobre as águas, né? E para perto deles, eles ficaram abismados e esse jovem ofereceu ajuda para eles, falou que iria levá-los a salvo até a praia. Foi o que ele fez. E lá chegando, já deles completamente 3 dias exaustos, quiseram saber quem era ele e o que poderiam fazer para agradecer e para retribuir a salvação da vida deles, né? o que ele tinha feito. Então o jovem diz: eu sou José, esposo de Maria e pai putativo de Jesus. Se quereis agradecer-me a fazer alguma coisa que me seja agradável, não deixeis de rezar todos os dias e devotamente 7 vezes o Pai Nosso e 7 vezes a Ave Maria, em memória das 7 dores com as quais a minha alma foi afligida na terra, e eu em memória das 7 alegrias que consolaram o meu coração quando vivi no mundo com Jesus e Maria. Né? Então a gente já tinha Nosso Senhor pedindo o obséquio, fazer algum obséquio para o seu pai todos os dias, depois Nossa Senhora falando que ela ficava muito contente com a devoção que se tinha ao seu esposo, e agora o próprio São José pedindo para se ter essa devoção pelas dores e pelas alegrias dele. Depois essa história, essa origem, né, das devoções surge de novo nesse livro Sumário das Excelências do Glorioso São José, esposo de Maria Santíssima. Esse Frei Jerônimo Graciano, da Mãe de Deus, ele foi grande amigo de Santa Teresa, conselheiro dela, confessor, e ele foi o primeiro provincial das Carmelitas Descalças. E aí, por questões internas, políticas, de liderança lá, ele acabou sendo expulso porque ele apoiava a reforma que Santa Teresa queria fazer. Ele acabou sendo expulso da ordem, até foi recorrer ao Papa, mas o Papa não quis saber. Ele acabou sendo vendido como escravo, por isso que ele é representado com essas correntes. E ele teve que trabalhar para comprar a própria liberdade. E depois e comprou a liberdade de vários amigos, de vários religiosos também que estavam com ele. Então ele é representado dessa forma. Mas, assim, em 1991 veio num capítulo geral das Carmelitas, veio a reabilitação dele, desse tempo aí, reabilitação dele, e foi aprovada o início da beatificação em 2005. Então, parece que teve uma santa esse homem aí. Ele, nesse livro aqui, é um livro de dividido em 5 livros, com 5 capítulos cada um. Ele discorre sobre 25 excelências de São José. Eu acho que é um livro também que vale bastante a pena. Eu já consegui esse livro, vale bastante a pena talvez dar uma aula sobre isso daí, sobre as excelências de São José. Por fim, essa formulação que a gente conhece, quem já pratica essa devoção das 7 dores, 7 alegrias de São José, essa formulação atual que a gente conhece foi feita por esse padre redentorista e amigo de São Afonso de Ligório, Gennaro Sarnelli. E a primeira dor, a primeira dor e a primeira alegria, elas têm essa redação aqui: ó esposo puríssimo de Maria Santíssima, glorioso São José, assim como foi grande a amargura de vosso coração na perplexidade de abandonardes a vossa castíssima esposa, assim foi indizível a vossa alegria quando pelo anjo vos foi revelado o soberano mistério da encarnação. Aí ele sempre junta um pedido para São José: por essa tristeza e por esta alegria, vos pedimos a graça de consolardes agora nas extremas dores a nossa alma, com a alegria de uma vida justa e de uma santa morte semelhante à vossa, assistidos por Jesus e por Maria. E depois reza-se o Pai Nosso com Maria em glória após cada dor e alegria. Assim segue
Eu não vou ler as outras, já li resumidamente para vocês quais são as dores e as alegrias, mas hoje a gente vai se deter em analisar um pouco essa primeira dor e essa primeira alegria de São José. Por que ele teve essa dor e alegria? Vamos ver nas Escrituras a passagem relacionada à primeira dor. Diz assim: a geração de Jesus Cristo foi deste modo: estando Maria, sua mãe, desposada com José, achou-se ter concebido por obra do Espírito Santo antes de coabitarem. José, seu esposo, sendo justo e não a querendo difamar, resolveu repudiá-la secretamente. Isso aí está em São Mateus, capítulo 1, 18 a 19. Eu coloquei essa indicação nesse site. Todas as citações que eu fizer da Sagrada Escritura vão ter sido tiradas da Vulgata online. Eu recomendo muito quem não conhece, tem interesse e precisa consultar a Sagrada Escritura. Isso é um site excelente. Essa versão aqui que eu peguei é do padre Renato Soares, mas ainda há outras 4 versões, o inglês, o francês, o espanhol e em latim, todas confiáveis, tá? E o leitor pode fazer comentários no próprio site, fazer indicações. É excelente esse site. Então, sempre que eu tiver uma citação, vai ser desse site aqui. Agora, então, para entender o porquê dessa dor de São José, vamos fazer algumas considerações sobre o casamento entre São José e Nossa Senhora. E essas considerações eu tirei justamente desse livro aqui que São João Bosco narra. Ele tira. Por que São João Bosco fez esse livro aqui? Ele diz que já havia outros livros na época, mas que não atendiam o objetivo dele, né, de tratar uma coisa mais de devoção. Então, livros muito compridos, com muita teoria, era muito volumoso, como ele diz, que não atendia. Então ele diz o seguinte: aqui, portanto, reunimos do Evangelho e de alguns dos autores mais avalizados as principais informações sobre a vida desse santo, com algumas reflexões apropriadas dos santos padres, né? Então a base dele é essa daí. Esperamos que a veracidade da narrativa, a simplicidade do estilo e a autenticidade das informações tornem agradável esse pequeno esforço. Então, o que ele conta do casamento de Nossa Senhora e São José? Nossa Senhora deve ter sido deixada pelos pais São Joaquim e Santa Ana muito cedo, no tempo, para os sacerdotes cuidassem da criação dela, quando criança ainda, provavelmente 3 anos, e provavelmente logo depois eles faleceram. Quando Nossa Senhora atingiu a idade de 14 anos, que é quando as meninas judias têm idade de casar, os sacerdotes resolveram que ela precisava arrumar um casamento para ela, um pretendente, né, para casar com ela. Eles sabiam do voto de castidade dela, ela tinha um voto de castidade formal, e eles sabiam. Então o sacerdote foi rezar. E agora, né? Quer dizer, vamos ver o que Deus quer. Então, porque ela falou para ele isso daí, ele falou: a gente sabe, mas vamos ver o que Deus quer que se faça. Então ele rezou e Deus falou para ele: convoque todos os rapazes, todos os homens da casa de Davi que estejam em idade de contrair matrimônio, e peça para que tragam uma vara de amendoeira, uma planta da árvore da amêndoa. Então os jovens foram para lá, inclusive São José, apesar de não ser tão jovem entre eles, né? São João Bosco diz que São José deveria ter uns 50 anos. Jovem, né? Jovem. Eu acho. Mas não é assim, André, eu também acho. Um jovem maduro. Então esses jovens foram lá da casa de Davi, porque tinha que manter isso daí, né? O casamento para ela, como ela era da casa de Davi também, tinha que ser da mesma linhagem. Apresentaram. Então o sacerdote pegou as varas e colocou no Santo dos Santos, dentro do lugar sagrado. Ele falou: vocês voltem amanhã, o cajado, a vara que tiver florido, esse será o escolhido.
Quando volta no dia seguinte, todo mundo querendo saber, o sacerdote entra lá para ver quem tinha sido escolhido, nenhuma tinha florido. O sacerdote ficou desesperado, falou: meu Deus, o que eu fiz? Eu não entendi direito o que o senhor quer, rezou de novo. Aí Deus falou com ele: o problema não foi esse, o problema foi que alguém não apresentou a vara, São José. Né? Então ele saiu, e aí ele, dentre os rapazes, os homens que estavam ali, ele percebeu o jeito de São José, perguntou por que ele não tinha apresentado, e São José falou para ele o motivo, que ele também tinha um voto de castidade, e que, além disso, ele não se achava digno de desposar aquela jovenzinha, aquela virgem. Então, o sacerdote percebeu a virtude de São José, a humildade dele, né? E também garantiu para ele que não se preocupasse, que se fosse vontade da vontade de Deus, só para dar, não se preocupa daqui. Então, dessa vez, São José apresentou a vara e foi lá de novo. Voltaram no dia seguinte, obviamente a vara de São José estava florida, com as flores da amendoeira. Né? O que é interessante aqui, na amendoeira, vou ter que fazer um parênteses aqui, porque como a gente pensa, mas e daí amendoeira, podia ser, sei lá, macieira, qualquer coisa. Não é à toa, né? Quer dizer, se está lá que é amendoeira, e com nenhum detalhe então das escrituras essa importância, falar um pouco da relação dessa planta com essa eleição de São José. A amendoeira, ela é citada na escritura algumas vezes, ou tanto pelo seu valor natural, quanto por alguma relação espiritual, seja em relação às coisas de Deus que ele manda lá adornar, ou mesmo quando, como no caso de São José, por escolha. Tem outros casos na Sagrada Escritura, vou mostrar para vocês. Isso que vocês estão vendo são exemplares dessa planta, e tem como o texto diz, é um símbolo bonito, né? Porque o que se diz é que quando as montanhas que eles têm essas plantações de amendoeira ficam com essa floração, elas são completamente brancas, como se tivesse nevado, e o que representa o envelhecimento, né? Junto com o que traz a sabedoria, junto com os cabelos brancos vem a sabedoria, né? Eu queria mostrar para vocês então as citações na Sagrada Escritura que falam da amêndoa ou da amendoeira. Em Gênesis 43:11, quando os irmãos de José voltaram, eles foram uma vez, aí José do Egito reconheceu e ele falou para eles: nada, vocês não têm nada, vocês quis saber do pai dele, estava vivo ainda, do outro irmão dele mais jovem que não tinha ido. Ele falou: se vocês quiserem, vocês voltam aqui com o irmão de vocês, mais novo. Então, e assim, muito duro, eles voltaram morrendo de medo. E aí quando voltaram sem nada, Jacó, o pai deles, né, e aí? Né, nada? Não, nada. O governador lá do faraó falou que se a gente quiser alguma coisa, a gente tem que voltar lá com o nosso irmão. Jacó falou: de jeito nenhum, quer dizer, vocês já me perderam um, que eu tanto amava, agora o outro, que mais jovem, que eu também amo, não vai. Mas meu pai, se não voltar lá, a gente não tem nada para comer, estava naquela época de escassez, né? A gente ia morrer de fome, convenceram Jacó. Então Jacó disse: se assim é necessário, fazei o que quereis, tomai dos melhores frutos do país nos vossos vasos e levai de presente a esse homem um pouco de bálsamo, de mel, de estoraque, de mirra e de terebino e de amêndoas. Ou seja, incluiu amêndoas nas coisas preciosas que eles tinham para dar de presente e para ninguém mais, né, ninguém menos do que José. Depois, como eu disse, em relação à ornamentação das coisas sagradas, Deus pede para Moisés, entre todas as ornamentações que ele pede, quando ele pediu para fazer um candelabro de ouro, a menorá, que é aquele candelabro judaico, né, de 6 hastes e uma no centro, 7 na verdade, né?
ele fala assim: farás também um candeeiro de ouro puro trabalhado a martelo, com a haste e seus ramos, os copos, as esferazinhas e açucenas que saíram dele. 6 ramos sairão dos seus lados, 3 de um lado e 3 do outro. Em um ramo haverá 3 copos em forma de flor de amendoeira, com uma esferazinha, uma açucena, igualmente no outro ramo, 3 copos em forma de flor de amendoeira e etc. Então ele vai dizendo como ele quer que se adorne esse importante objeto que ainda é símbolo, né? Quer dizer, a menorá é símbolo de Israel ainda hoje, né? Então é um objeto muito importante para eles. Aqui uma que eu considero a mais importante, Números 17, o Senhor falou a Moisés, dizendo o que estava acontecendo. Estava acontecendo uma rebelião das tribos de Israel. Coré, né? um dos chefes de uma das tribos. Eles queriam saber lá porque que Moisés e Arão se achavam dos tais. Qual é o problema aí? Vocês querem mandar em tudo, não sei o quê. Vamos todo mundo igual. Como é que chama hoje em dia? Ecumenismo, né? Colegialismo. Sacerdócio comum. Não, todo mundo igual. Moisés e Arão, não tem esse negócio de ficar falando com Deus aí, a gente não acredita nisso. Então o Senhor falou a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e recebe deles uma vara por cada tribo, 12 varas de todos os príncipes das tribos, e escreverás o nome de cada um deles sobre a sua vara. O nome de Arão estará sobre a vara da tribo de Levi, e o nome do chefe de todas as tribos estará escrito separadamente, cada um na sua vara, como no caso de São José. Pô-las no tabernáculo da reunião diante do testemunho, onde eu te falarei. A vara daquele que eu escolher dentre eles florescerá. Deste modo farei cessar os queixumes dos filhos de Israel contra vós. Então Moisés foi lá, falou com os filhos de Israel, etc. E voltando no dia seguinte, e a mesma coisa, foi embora todo mundo. Aí voltando Moisés no dia seguinte, achou que tinha germinado a vara de Arão, que era pela tribo de Levi, e que, aparecendo os botões, tinham saído flores e haviam amadurecido amêndoas. Então, a mesma coisa. E, assim, nesse caso aqui não foi, no caso de São José, que a história conta que se exigiu lá uma vara de amendoeira. Nesse caso aqui, cada chefe de tribo, príncipe da tribo, traga a sua vara, não necessariamente amendoeira. Mas, e aí se conta por que floresceu foi da amendoeira, porque não era a época de florescer a amendoeira, então por isso que significava um sinal de Deus. Porque se fosse qualquer outra que tivesse florescido, podia parecer uma falsificação, uma indústria, já levou lá, floresceu, claro, floresceu porque estava na época. Aqui não era a época de florescer a amendoeira, e floresceu e teve os frutos. Então ficou comprovado que a vara de Arão era a preferida, e foi essa mesma vara que naquela visita ao faraó, quando ele foi com Moisés, ele jogou e virou uma serpente. E que os feiticeiros lá do faraó fizeram a mesma coisa, e a vara de Arão, a serpente, né? Quer dizer, a vara de Arão foi lá e engoliu todas as outras serpentes também, né? Um símbolo bonito também do poder dessa vara, escolhida por Deus. Finalmente, na passagem, na profecia de Jeremias, é a passagem que todo mundo conhece, que fala sobre o verbo de Deus que foi concedido. Antes que foi-me dirigida, Jeremias falando, foi-me dirigida a palavra do Senhor nesses termos: antes que eu te formasse no ventre de tua mãe, te conheci. Antes que tu saísses do seu seio, te consagrei e constituí profeta entre as nações. Eu disse: Senhor Deus, não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor replicou: não digas sou uma criança, porquanto a tudo o que te enviar irás, e dirás tudo o que eu te mandar. Não os temas, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Em seguida, aqui está interessante em relação ao verbo de Deus. Em seguida o Senhor estendeu a sua mão, tocou-me na boca e disse-me: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Ou seja, a palavra de Deus, o verbo de Deus, Nosso Senhor.
E depois, mais adiante, Jeremias diz: foi-me dirigida a palavra do Senhor, a qual dizia: que vês tu, Jeremias? Respondi: vejo uma vara vigilante. Vigilante é quase que uma tradução do nome amendoeira em hebraico. Significa, por que isso? Porque ela é a primeira árvore a florir. Depois do inverno, a primeira que tem a floração, quase antes de chegar a primavera, é a amendoeira, que representa que ela também está vigilante, está pronta para... Né? Então é isso que significa vejo uma vara vigilante, que algumas traduções já trazem direto, vejo uma vara de amendoeira. O Senhor disse: viste bem, porque eu vigiarei sobre a minha palavra para a cumprir. Além disso, também, como vocês estão vendo nas imagens aí, a amendoeira, ou a amêndoa propriamente, ela é usada na iconografia cristã, católica principalmente, né? Não mais, por exemplo, para mostrar a santidade, não mais um círculo, né, na cabeça, uma auréola, mas envolvendo o corpo todo, como tem aí, em italiano chama mandorla. É o formato da amêndoa que envolve, então tem um significado também, porque essa casca da amêndoa propriamente, é um fruto seco, né? Que nem a nozes lá, que a gente quebra aquele fruto seco para pegar a semente, para comer a semente da amêndoa, a mesma coisa, porque é um fruto seco e amargo, como o corpo que escondia a humanidade, quer dizer, quer representar a humanidade de Nosso Senhor. E dentro, que é a divindade de Nosso Senhor, é a amêndoa, que é doce. Essa representação aí também, que é bem bonito mesmo para Nossa Senhora. Ainda sobre o casamento, então a gente chegou aí na eleição. Tem um sujeito quebrando uma vara. Viram ali no cantinho? Sim. Tem um sujeito que está quebrando a vara dele, revoltado. Isso eu já tinha visto em outras gravuras também, não só nessa. Essa aqui é do Frangério, está no Museu do Prado, em Madrid. Uma tradição da história do Carmelo nos diz que entre os jovens reunidos para essa ocasião havia um rapaz bonito, nobre e animado, que aspirava ardentemente à mão de Maria. Quando viu o ramo de José florescer e suas esperanças se dissiparem, ele ficou atônito e atordoado. Mas logo ele dissipou essa raiva, essa revolta, teve um bom espírito, né? O Espírito Santo guiou ele. Ele ergueu o rosto, sacudiu o ramo inútil e disse: eu não era para ela não era para mim, e eu nunca serei de outra, serei de Deus. Ele quebrou o ramo e jogou fora, dizendo: leve com você todo o pensamento de casamento para o Carmelo com os filhos de Elias. Lá eu terei a paz que até agora seria impossível para mim na cidade. Dito isso, ele foi para o Carmelo e pediu para ser aceito também entre os filhos dos profetas. Ele foi aceito, progrediu rapidamente em espírito e virtude e tornou-se profeta. E onde ele aparece? Nos Atos dos Apóstolos. É um profeta que previu, de uma certa forma, um lugar. E também, quando São Paulo passa por uma determinada cidade, ele estava lá com outro apóstolo e ele faz a profecia de que São Paulo seria, se fosse para o lugar que estava indo, ele seria acorrentado. Ele pega o cinto de São Paulo para mostrar que ele seria acorrentado os pés, os braços. Tal. E São Paulo falou que iria mesmo assim, que se fosse para morrer, ele morreria. Mas não é esse Ágabo que é citado, que a tradição conta que seria o mesmo rapaz, que seria um desses pretendentes. Antes de todos, ele fundou um santuário para Maria no Monte Carmelo. A Santa Igreja celebra sua memória em seus registros, e os filhos do Carmelo o têm como irmão. Isso é do Ágabo. Além disso, nessa cerimônia, a primeira cerimônia, né, que são os esponsais, o casamento judeu é dividido em duas partes, né? Tem essa cerimônia dos esponsais, em que o noivo coloca a aliança e faz uma formação já antiga da lei de Moisés, que representa que era esse compromisso, né, dessa união, tudo, e dá um anel. São João Bosco comenta
o São João Bosco comenta desse anel, e ele fala que seria um anel de ouro com a pedra da ametista, que representa essa fidelidade na virgindade. Porém, então, e ele comenta que está em Perúdia e tal, e eu fui atrás desse santo anel, que existe, mas é esse daí, não tem então essa contradição entre o que São João Bosco coloca nesse livro, que seria de ouro, pedra, né? que é uma espécie de uma pedra translúcida, né, uma espécie de um quartzo. Segundo uma piedosa tradição, o santo anel foi comprado por um joalheiro de um judeu, mercador de pedras preciosas, em Chiusi, na Itália, por volta do século XI. A princípio, o comerciante duvidou das afirmações do que era a aliança de casamento dos santos pais de Jesus, até que teve uma visão do seu filho que tinha acabado de falecer, atestando sua autenticidade. Após essa visão milagrosa, o joalheiro teria doado o anel para a igreja local. Em Chiusi, ela permaneceu aos cuidados das irmãs em um convento por mais de 300 anos, até ser roubado por um padre e levado para a cidade de Perúdia, onde está até hoje. Tem a fonte aqui, Rolling, the Actual um site aqui, não sei confirmar se é verdade ou não, São João Bosco fala de um outro anel. São só detalhes. Mas tendo ocorrido então o casamento, essa fase, os esponsais, conforme a tradição judaica, eles não foram morar juntos logo depois dessa cerimônia, o que era o costume judeu. Tinha-se um tempo, de meses até um ano, para que eles começassem a morar juntos. E mais como, já que agora ela estava, a honra dela estava garantida, então já podia ocorrer a anunciação. Então, quer dizer, foi logo depois da cerimônia, provavelmente eles não coabitavam, que é o que está no texto lá da terceira escritura, antes de coabitarem, ela foi visitada pelo anjo e concedeu. E tinha que ser antes eles morarem juntos? Também tinha que ter exatamente esse Tinha, claro, tudo conforme. Encarnação do Verbo. Estando Isabel no 6º mês, foi enviado por Deus o anjo Gabriel a uma cidade, no estado de São Lucas, a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, uma virgem desposada com um varão chamado José da casa de Davi. O nome da virgem era Maria. Então ocorreu, né, a encarnação, e logo a seguir, então, nós sabendo Nossa Senhora que Santa Isabel também tinha concebido a velhice, estava no 6º mês, foi ela então visitar, ajudar a prima, que já era idosa, prestar sua ajuda à prima. Então diz o texto que ela foi com pressa para a casa de sua prima, né, visitar a senhora. É que não dá para ir com tanta pressa assim, né, porque são 150 quilômetros. São 5 dias de caminhada, né, André? É uma peregrinação Flascarné. São 5 dias e não dá para fazer com pressa, não. 5 dias bem andados. É possível que tenha sei lá, parentes indo com ela, obviamente, uma menina de 14 anos. Né? Certamente os anjos foram com ela, como tem nessa imagem que eu vou mostrar da fachada da Igreja da Visitação. Mas então é muito longe aqui, ó. Tem Nazaré, está aqui em cima, na Galileia, né? Então, quer dizer, talvez em linha reta, uns 120, 130 quilômetros, só que aí, não sei se vocês conseguem ver aí como é acidentado, pelas montanhas, muitas montanhas. Então, por isso que, por exemplo, se a gente traçar hoje aqui pelo Google como ir a pé de Nazaré em Ainquerem, como esse nome da cidade de Santa Isabel, na Judéia, ele manda pelas laterais, porque deve ser uma planície, né? Desviar das montanhas. Então, de qualquer forma, aumentam aí uns 10, 15 quilômetros, mas deve ser mais suave, né? Então, dessa forma aqui, Nossa Senhora foi visitar Santa Isabel. Hoje em dia tem lá a Igreja da Visitação, no local que tinha a casa então de Santa Isabel, né? Essa é uma fotografia de 75 anos atrás, e aqui como está hoje, um lugar bem bonito, né? E
fachada, na fachada dessa igreja, que tem a inscrição lá de como Nossa Senhora e essa imagem de que os anjos acompanhavam. Claro, ela estava com Deus no ventre, né? Os anjos não iam cuidar dela. Claro que sim. Né? Então vamos continuar analisando esse texto da dor de São José. Então diz, antes de coabitarem. Então a anunciação ocorreu logo depois dos esponsais e a visita a Santa Isabel. Como ela ficou lá 3 meses com Santa Isabel, talvez um pouquinho mais para ajudar, né, logo depois do parto e tal. Quando ela voltou, estava com seus 3, 4 meses de gravidez, São José, obviamente, ela percebeu a gravidez. E aí ele ficou surpreso. E por que ele ficou surpreso? Porque ele conhecia tanto o voto de castidade dela, quanto ela conhecia o voto de castidade dele. Então, quer dizer, os dois conheciam o voto de castidade um do outro, e até São João Bosco, que fala, tirando de São Jerônimo, que São José tinha feito um voto formal de castidade. Mas São José, como todos os judeus, conhecia o texto, a profecia de Isaías, que uma virgem conceberia e daria à luz o Messias. Né? Ele, como judeu, conhecia as Sagradas Escrituras. E aí, eu acho que ele pensou, complicou, né? Eu sou virgem, ela é virgem, eu não duvido nada da santidade, da pureza, da honestidade dela. E agora? Por isso diz São Bernardo de Claraval, um livro, um sermão sobre a excelência da virgindade de Maria. Um dos grandes fundamentos da virgindade de Maria é, sem margem de dúvida, a pessoa de São José, apresentado nas Escrituras como um homem culto, sábio e justo aos olhos de Deus e dos homens. Sendo ele justo, então São Bernardo pergunta, será que José, seu marido, sendo justo, ele iria aceitar e acolher uma mulher adúltera? Claro que não, ele mesmo responde. Em 2 situações, não seria justo de forma alguma se ele consentisse sabendo que ela era culpada. Ele não seria justo, né? Como ele era tido por justo. E também não seria justo se ele tivesse traído, se ele a tivesse traído, sabendo que ela era inocente, e ele tivesse entregue ela, né? Repudiado ela, dado carta lá. Por isso, como ele era justo e não queria denunciá-la, ele quis deixá-la de forma oculta. Mas então São Bernardo pergunta, mas se Maria não era adúltera, como o próprio anjo afirmou, vai afirmar depois para ele, então por que ele quis abandonar, quis deixar Nossa Senhora? Então São Bernardo diz que é pelo mesmo caso que São Pedro, o centurião, e Santa Isabel também se sentiram indignos de ficar na presença de Deus. Né? Quando São Pedro, por exemplo, diz, afasta-te de mim, Senhor, porque sou um pecador. E também pela mesma razão, o centurião, que tinha pedido para o Senhor curar o servo dele, disse, Senhor, não sou digno de que entreis em minha morada, em minha casa. E mesmo Santa Isabel, que não podia suportar a presença de Deus sem temor e respeito, de onde me é dado que venha ter comigo a mãe do meu Senhor. Então, São José, considerando-se indigno e pecador, da mesma forma que os outros, entendeu, foi por isso que ele quis repudiá-la. Como eu falei, sabia da castidade dele, sabia da castidade dela e conhecia a profecia. Ele concluiu, obviamente, ela é a Virgem da profecia. E eu não sou digno, porque na profecia fala da Virgem, mas não fala de quem é cuidado, né? Entendeu? Então sou eu? Não, mas eu não posso, eu não sou digno. Então ele tenta, isso que ele tenta se afastar desse milagre, dessa coisa que ele não conseguia explicar, uma coisa impressionante, que ele também
quando se julgava digno, né? Então, e aí São Bernardo ainda pergunta, mas então por que ele quis fazer isso secretamente? Mas por que secretamente? E São Bernardo diz que se ele dissesse o que ele sentia, mesmo que ele tinha comprovado na natureza, a conclusão que ele tinha chegado, os judeus iam zombar dele, né? Eles eram incrédulos e cruéis. E iriam certamente apedrejar o Senhor da mesma forma. Ele ia contar, sabe o que é? Ela está grávida, eu não sou pai é Deus, é filho do Espírito Santo. Eles não acreditavam em Nosso Senhor, eles quiseram apedrejar Nosso Senhor, vendo os milagres dele, tudo que ele fazia, todo o ensinamento dele. Agora, um carpinteiro falando isso, eles não iam acreditar. Claro que não. Por isso que ele quis fazer isso secretamente. Então, agindo dessa forma, ele iria salvaguardar a fama de sua esposa, pois ela era vista como uma pobre jovem abandonada, e seria vista, né, como uma pobre jovem abandonada por um cruel marido, sem palavra. Então a culpa desse abandono recairia toda sobre ele. Então ela ficaria abandonada, grávida, mas abandonada. Ela não falaria, obviamente, para ninguém que o filho não era dele. Todo mundo iria pensar que ele era o pai, pronto. Então o cruel da história seria ele. Então foi isso que ele pensou em fazer. Então foi essa a atitude dele, era essa a dor de São José, ter que abandonar então Nossa Senhora. Agora vamos ver a passagem da Escritura relacionada com a primeira alegria de São José. Andando ele com isso no pensamento, eis que um anjo do Senhor lhe apareceu em sonhos e lhe disse: José, filho de Davi, não temas receber em tua casa Maria, tua esposa, porque o que nela foi concebido é obra do Espírito Santo. De novo, é reforçada a origem de São José como descendente de Davi, para que a profecia de Isaías pudesse se cumprir. Enquanto na encarnação, e consequentemente a redenção também, dependeram do fiat, do sim de Nossa Senhora, para transmitir a descendência genética, né, de Davi, o cumprimento da profecia dependia do sim de São José. Então teve aqui também o fiat de São José, né? Não faça assim nenhuma, quer dizer, São José nunca falou, ele é o santo do silêncio, né? E ele simplesmente obedeceu, simplesmente fez o que Deus mandou. Então ele precisava também, então sim, claro, porque a gente fica pensando, mas claro que ele ia falar assim, claro que Nossa Senhora ia falar assim também. Não é claro. E a liberdade deles, não é? Quer dizer, claro que eles estavam destinados a isso, mas Deus tolheu a liberdade deles? Não. Claro. De São José é a mesma coisa, ele tinha liberdade, então dependeu sim dele falar, sim, vou cumprir essa missão, para que a descendência de Davi passasse ao Messias juridicamente, não naturalmente, mas juridicamente, né? Vamos ver como os evangelistas narram essa genealogia, então, de Davi para ele. São Lucas fala que Jesus, quando começou o seu ministério, tinha cerca de 30 anos, filho, como se julgava, de José, filho de Eli, filho de Davi, filho de Jessé, etc, filho de Judá, filho de Jacó, filho de Isaac, filho de Abraão, só para traçar, né, até Abraão, os importantes aqui. José, o pai dele, Eli, Davi e Abraão. Já São Mateus vai no sentido contrário e fala que Abraão gerou Isaac, gerou Jacó, etc. Jessé gerou o rei Davi, depois Natã gerou Jacó, Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus. E aí já vem a contradição, né? Era Eli ou era Jacó, o pai de São José? É só, obviamente, aparente essa contradição,
Porque o que a linha mais aceita disso daí é que eles seguiram a lei do levirato, né? Que dizia que se uma mulher casada, o marido morresse, ela tinha que casar com o irmão do falecido e ela sem deixar filhos, né? Sem deixar filhos. E o primeiro filho desse casamento seria legalmente do falecido, seria naturalmente do atual, né? Do segundo marido, mas legalmente seria, por isso que tem dois pais aqui que na verdade seriam irmãos, portanto passariam a mesma descendência de Davi para ele. Então provavelmente foi isso daí que aconteceu. Enquanto o evangelista São Mateus ele quer fazer ver a sucessão legal, respeitando os direitos messiânicos de Davi a Jesus, Lucas, do seu lado, quer indicar a sucessão natural de Jesus. De qualquer forma, foi isso que aconteceu, então não tem contradição nenhuma. Está dita aí a genealogia de Jesus. Está com 1h10 já, estou acabando, faltam mais 4 slides. Para a gente. Queria fazer agora para terminar, então a gente viu essa genealogia, a gente está falando agora da alegria de São José. Para terminar, eu queria fazer um rápido paralelo entre o sono de Adão e o sono de São José. Adão foi feito do pó da terra por Deus Pai. Claro, foi toda a Santíssima Trindade, mas a gente atribui a criação a Deus Pai. Deus soprou nele e ele ficou um ser vivente, né? Então Deus Espírito Santo. E pelo pecado original, entre aspas, ele provocou a encarnação de Deus. Ele obrigou não, Deus não tinha obrigação, mas por amor ele se encarnou para a nossa salvação. Já em São José, ele representou Deus Pai na terra, ele foi eleito pelo Espírito Santo, e ele cuidou daquele que é a vida, que é o Verbo de Deus, Deus Filho. Enquanto Adão é pai de todos os homens na ordem natural, São José, sendo o pai de Cristo, que é a cabeça da igreja, ele é pai de todos os seus membros, os fiéis. No sono de Adão, Deus deu um sono profundo então para Adão, porque ele encontrava uma coisa que fosse um adjutório a ele, né? Algo que fosse similar a ele. Quando Deus passou os animais para ele dar nome lá, ele deu nome e falou: mas não tem ninguém aí parecido comigo, né? Então Deus deu um sono para ele, e durante esse sono tirou uma costela, e da costela deu uma mulher para ele, Eva, né? Quer dizer, deu uma ajuda proporcional para ele. Está dito lá, né? Disse: mas o Senhor não é bom que o homem esteja só, façamos de um adjutório semelhante a ele. Mandou, pois, o Senhor Deus um profundo sono a Adão, e enquanto ele estava dormindo, tirou uma de suas costelas e pôs carne no lugar dela. E da costela que tinha tirado, não formou o Senhor Deus uma mulher e levou a Adão. E Adão disse: eis agora osso dos meus ossos e carne da minha carne, ela se chamará virago, porque do varão foi tomada. No sono de São José, Deus tirou das costas de São José alguma coisa, um peso para ele, uma coisa dura que estava incomodando, né? Como se fosse uma costela quebrada, que incomoda, que dá dor. E devolveu, tirando esse peso dele, essa dor nas costas dele, tirou esse peso e deu tranquilidade, deu paz ao coração. E com isso ele já era a mulher dele, mas ele devolve a mulher, quer dizer, ele fala que não temas, José, por receber Maria, tua esposa, que já era esposa, mas que ele tinha a intenção de abandonar, ele restitui essa mulher para ele. E o mais impressionante, que ele tinha que ser proporcional a ela. E em outros lugares também está dito, outros santos comentam que quando Deus dá uma missão, ele dá os dons necessários, né, proporcionais àquela missão. Então, quer dizer, para cuidar e para ter contato diário, familiar, íntimo com Nossa Senhora, São José, na Sagrada Família, tinha que ser muito santo, né? Tinha que ter esse grau de virtude
de graça tão abundante, não, claro, como Nossa Senhora, que foi isenta do pecado original, mas bastante, tanto quanto, né? Então, por isso que dá uma mulher proporcional a São José, carne de sua carne, osso de seus ossos. De fato, como disse certa vez São Bernardino de Sena, no sermão, São José era a imagem viva de sua virgem esposa. Eles se pareciam como duas pérolas. Isso é São Bernardino de Sena falando no sermão. E também para isso a gente poderia aplicar as palavras da Sagrada Escritura que se referem a Davi, ao rei Davi, antepassado de São José. O Senhor escolheu para si um homem segundo o seu coração. Não foi qualquer um. Que era o mesmo coração de Nossa Senhora e de Nosso Senhor. Que Nosso Senhor disse: quem vê a mim, vê o Pai que está nos céus. Davi foi o pai de Salomão, ele é o rei sábio. São José é o pai da sabedoria. Eu estou fazendo esse paralelo porque normalmente o paralelo que se faz entre Adão e Eva é com Nosso Senhor e Nossa Senhora, né? Porque como eles trouxeram o pecado, Nosso Senhor e Nossa Senhora trouxeram a redenção e tal. Mas Adão e Eva eram um casal, né? Então por isso que eu achei de fazer com Nosso Senhor, com São José e Nossa Senhora, que também são casados, né? São casados também. Além disso, Adão pôs nome nas criaturas, se tornando senhor delas, certo? Está escrito: tem, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais terrestres, das aves do céu, levou diante de Adão para ver como ele havia de chamar, e todo o nome que Adão pôs aos animais vivos, esse é o seu verdadeiro nome. E Adão pôs nomes convenientes a todos os animais, né? E aí que vem a parte: mas não se achava para Adão um adjuntório semelhante a ele. Mas o que é importante aqui é se colocar um nome que define a autoridade, né? Então você coloca um nome, eu coloco um nome nos meus filhos, porque são meus, né? Eu tenho autoridade sobre eles. E foi o que São José fez, né? Claro, no caso de Adão, ele escolheu o nome de acordo com a inteligência dele, que ele tinha, apropriada a cada ser. Aqui, São José colocou, a mando do anjo, o nome no filho do Criador, Nossa Senhora. Que Jesus, né, que o anjo fala, ele colocará os nomes dele de Jesus, se tornando, e então São José se tornou senhor dele, né? Quer dizer, senhor do Filho de Deus, tendo autoridade sobre ele. Uma coisa impressionante que depois, quando eles acham no templo, diz que ele foi submisso a eles pelo resto da vida, né? Após a criação também, Adão via nas coisas visíveis as qualidades invisíveis de Deus. Mas São José tinha ao seu lado o próprio Deus e a criatura mais perfeita que já existiu. Ou seja, ele não via as qualidades invisíveis de Deus, né? Ele via o próprio Deus, as qualidades invisíveis de Deus. Após o pecado, Adão precisou trabalhar para sustentar a sua família, e São José também precisou trabalhar, porque é descendente de Adão e tinha o pecado original, para sustentar a sagrada família. Adão foi expulso do paraíso terrestre e perdeu todos os bens que lá havia. São José viveu nessa economia familiar com Nossa Senhora São José. Ele viveu na presença, né? Então ele viveu no paraíso, com a presença de Deus. E por fim, então dessa forma parece, eu não sei o que está na dessa forma parece muito claro que ser devoto de São José, para concluir, não é de gosto ou preferência, mas sim uma devoção necessária, né? Enquanto a devoção a Nossa Senhora é de hiperdulia, como estão comentando agora, né? A posição de Nossa Senhora, de São José é de protodulia, né? Porque ele, dentre os santos, ele ocupa a primeira posição, a mais alta dignidade entre os santos. O nome José em hebraico significa Deus cumula de bens, né? São José foi cumulado por Deus com muitas graças para cuidar desses dois tesouros mais preciosos, né? Jesus e Maria. E complementando a famosa correspondência que todo mundo conhece entre José do Egito e São José, o senhor tem uma aula, né, padre, sobre isso, ou um artigo do Floss Carnelli, não sei, sobre essa comparação, ou o André,
porque eu dei uma aula. Com a frase, então complementando essa frase, ide a José, né, tão famosa, encontramos nos provérbios uma citação aplicada, obviamente, a Nosso Senhor, mas que também pode muito bem ser aplicada a São José. Comigo estão as riquezas para enriquecer os que me amam e encher os seus tesouros. Na casa do justo há grande tesouro. Aplicado totalmente a São José, né? Na Sagrada Família. Então era isso. Agora, para terminar, vou pedir licença para vocês, para ler um poema que está no Flos Carmelli, no site do Flos Carmelli, de um padre de Piauí, né, André? Por aqui, o padre Manuel de Alencar, que nasceu no Piauí, foi durante o revolucionário no interior da Amazônia e faleceu na França em 1924 aos 35 anos de idade. Bom, mas é um poeminha muito divertido e que reforça a necessidade de ser devoto a São José. Fala assim: um dia a porta do céu foi bater com muita fé um esfarrapado devoto de nosso pai São José. Logo abre a porta São Pedro e vai gritando: quem é? Sou eu, São Pedro, um devoto de nosso pai São José. De onde é que vem vós mercê, cheirando tanto a café? São Pedro, sou brasileiro e venho lá de ter fé. Se de lá vem de São Pedro, quem sabe não é pajé? Saberá fazer feitiço com dentes de jacaré? Deus me livre, grande santo, que nada fiz contra a fé. Santo não fui, mas devoto de nosso pai São José. Passa para cá seu livrinho, sua conta corrente. Vamos ver se lá por baixo você viveu cristamente. Oh, trabalhou nos domingos, isso é pecado mortal, pois é lei que nos domingos descanse até o animal. Ah, foi no tempo, São Pedro, em que eu era seringueiro, foi no tempo em que a borracha dava dinheiro. Aqui também está marcado que raramente ia à missa. Então por quê? Por desprezo, por descuido ou por preguiça? Confessou-se só uma vez, no dia do casamento, só recebeu nesse dia o Santíssimo Sacramento e por desgraça suprema, que me causa compaixão, não teve padre na morte e morreu sem confissão. Meu amigo, eu lhe aconselho, não se apresente ao Eterno, no céu não acha lugar, foi condenado ao inferno. Esmagado pela dor, o triste mísero réu, ao lado do seu saquinho, sentou-se à porta do céu. Nisto um anjinho bem loiro, com linda estrela na testa, veio olhar pela janela, mostrando uns ares de festa. Meu bem, me diz o devoto, vá dizer a São José que vão me jogar no inferno, por ter nele muita fé. Prontamente foi o anjo se alistar com São José, que foi logo ao Pai Eterno e perguntou: como é? Chegou-me agora aos ouvidos, ó de pobre devoto meu, foi condenado ao inferno. Não me queixo da justiça, nem da vossa divindade, mas agora, por parte alguma, terei mais autoridade. Devo, pois, me retirar ao mundo, se for preciso, mas, sem prestígio nem força, não fico no paraíso. E deixando o Pai Eterno surpreso dessa atitude, São José foi se afastando, meio triste, meio rude. Maria, esposa querida, arrume a nossa bagagem e vá também se arrumar, que vamos fazer viagem. Aqui o santo menino, vendo tanta arrumação, foi perguntando: mãezinha, para onde é que vocês vão? Sempre humilde e obediente, calou-se a Virgem Maria e, dando-nos em Jesus um beijo, respondeu que não sabia. Meu filho, disse chorando nosso pai São José, retornamos de novo ao mundo, voltamos a Nazaré. Pois então, disse o menino, um mandamento prático, obedecendo aos meus pais, no paraíso eu não fico. Vendo os apóstolos que o mestre lá se ia embora também, disse João Evangelista: no céu não fica ninguém. E os anjos logo disseram: que querem, pois, que se faça? Se Jesus sem Jesus e sem Maria, já fica o céu tão sem graça. Todos aí se mexeram, e cada qual decidido foi arrumar a bagagem num jubiloso alarido. Houve um grande reboliço entre os anjos e os santos, profetas e confessores, anacoretas e quantos. Na terra haviam seguido com sacrifícios e amor os passos de Jesus Cristo, a lei santa do Senhor. São Pedro, à porta do céu, espantado e obediente, olhava para o Pai Eterno e olhava para aquela gente.
Sossegadinho, o devoto, diminuindo a agonia, sentado junto ao saco, olhava tudo e sorria. Fala então o Pai Eterno: isso assim não pode ser. Sozinho no paraíso é que eu não posso viver. E disse logo a São Pedro: vem esse homem para aqui, vou reformar a sentença que contra ele escrevi. És de fato escandaloso, nunca se ouviu ad eterno que amigo de São José caísse um dia no inferno. Perdoou, disse ao devoto, por minha grande clemência. Volte à terra mais um ano e faça lá penitência. Volte depois preparado para o rigoroso juízo e não venha cá meter desordem no paraíso. São José sorriu contente, Maria sorriu também e Jesus falou bem alto: digamos todos amém. O céu vibrou de alegria, anjos cantaram melhores e o devoto bateu palmas. São José é o maior. Isso vem mostrar a gente o poder de São José. Quem queira mesmo salvar-se, tenha nele muita fé. Muito bonitinho, né? Muito bonitinho. Então a gente termina assim. Padre, o senhor reza para nós, por favor. Pai, Filho e Espírito. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Auxílio dos cristãos. Rogai por nós. São José. Rogai